Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu falo sobre amores de carnaval. Nos ajude a manter esse projeto vivo, trazendo sempre novos episódios com assuntos bastante interessantes para você. Para isso, compartilhe esse canal e os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho e familiares, pois é a audiência que garante a continuidade do projeto. Conto com você. E escreva para a gente, mande uma mensagem através do e-mail, do WhatsApp, para que você possa participar com sugestões, críticas, elogios, dúvidas. Isso deve ser feito pelo endereço podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E não deixe de dar aquela passadinha no meu site para ver os projetos que eu desenvolvo, saber um pouquinho sobre minhas atividades profissionais, ter acesso a vídeos com trechos de aula, palestra e também curtir nossas redes sociais. O endereço do meu site é www.adrianofreitas.com. E nas redes sociais você nos encontra com o nome de neurociência.af no TikTok, Instagram e Facebook. Com Adriano Freitas. E no episódio de hoje eu falo sobre amores de carnaval. Pois é, ele existe. Porque esse episódio está indo ao ar no iniciozinho do carnaval do ano de 2024. E é nessa época que muitas pessoas caem na folia, muitas pessoas passeiam, se divertem, descansam, cada um adota o seu tipo de comportamento preferido. Mas não é novidade para ninguém que o Brasil, por natureza, é um país festivo, né? Onde milhares de pessoas vão para as ruas, eu diria que até milhões de pessoas vão para as ruas, brincam, dançam, comemoram, se divertem, interagem socialmente, que são assuntos que sempre de alguma forma vêm à baila nesse período, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho dos amores de carnaval. Os amores de carnaval, esse termo amor de carnaval, na verdade não é um termo oficial, não é um termo técnico, mas ele é bastante utilizado e conhecido justamente para determinar e para definir aqueles romances, né? Aqueles encontros que ocorrem no carnaval e que muitas vezes são até intensos, mas que passado o carnaval já era. E esse amor de carnaval, ele tem as suas explicações do porquê ele ocorre. Inclusive, esse amor de carnaval tem um ditado popular aí que fala dele, né? Que é o amor de carnaval não sobe a serra. Justamente isso, para indicar que é um amor que ocorre no período de carnaval, no período de festas, mas passado esse período não ocorre mais. É um fenômeno que ocorre, é natural na raça humana, nessas situações, e que a gente vai entender um pouquinho mais. O que acontece? O carnaval, ele é um período festivo e que envolve muito as pessoas, justamente estimulando áreas emocionais do cérebro. Por quê? A gente tem a junção de cores, músicas, dança, que são elementos que justamente estimulam o cérebro em suas áreas mais assim dominantes. A música não é novidade para ninguém, eu já falei dela aqui no podcast, é só buscarem aí outros episódios, que vocês vão entender que a música é muito dominante. A música nos remete a memórias passadas, nos traz sentimentos, né? Tem gente que fica triste com certas músicas, se anima com outras músicas. Então a música, ela é altamente estimulante do ponto de vista emocional. E o mesmo ocorre com as cores e com uma outra coisa que existe no carnaval, que é o elemento surpresa, a novidade. Por quê? Por mais que a gente saiba como o carnaval funciona e como são as coisas nas festas, sempre tem aquele elemento surpresa, né? Você vai ver o desfile de uma escola de samba, é sempre mantido coisas em segredo,
você sempre vê um carro alegórico diferente, sempre tem alguma novidade no ar. E esse clima de novidade, de coisa nova, junto com uma música envolvente, junto com cores, com alegria, isso tudo vai estimulando as nossas áreas emocionais, vai causando uma euforia em quem realmente está nesse ambiente. Geralmente quem participa dos festejos de carnaval, que sai às ruas, vai a bailes, são pessoas que se envolvem realmente com um clima carnavalesco. E isso ocorre geralmente porque elas vão para um carnaval já predispostas e com a intenção de relaxar, de se entreter, de esquecer os problemas que elas têm. Então, elas já têm um foco e um propósito bem direcionado. Ninguém vai para o carnaval para tentar resolver um problema do trabalho. Ninguém vai para o carnaval para tentar ajeitar a sua vida pessoal que está problemática. Não, as pessoas vão para esquecer, para se divertir, para relaxar. E é isso que as torna mais ainda propensas a esses estímulos que estão presentes nesses festejos. E todo esse clima de músicas, envolvimento, dança, e o fato da pessoa estar mais relaxada e predisposta a estar sendo envolvida naquele clima, faz com que alguns neurotransmissores sejam liberados de forma mais intensa e que estimulem ainda mais, fazendo com que ela se envolva mais ainda com esse clima. A dopamina, que a gente já falou dela aqui, que é aquele neurotransmissor envolvido nos circuitos de prazer, né? Então, tudo que tem prazer envolvido, que tem a dopamina está envolvida. Ela serve para sinalizar o que está correto e também para premiar as pessoas. O cérebro gosta de dopamina. E, em geral, quando a pessoa se envolve muito nesses festejos e comemora, e canta e dança, ela tem uma liberação bastante forte de dopamina. E isso realmente ativa circuitos de prazer, ela sente prazer em estar ali. Então, muitas pessoas, você percebe que às vezes vai para o carnaval, vou lá só dar uma olhadinha, vou ver como tá. E quando chega lá, por mais que as pessoas sejam tímidas ou coisas parecidas, mas elas por dentro, elas se sentem estimuladas. Isso é normal, justamente pela liberação da dopamina. E sabe quando você está no meio dessa festa e de repente o seu coração acelera, você fica, sabe, mais tenso, mas não é aquela tensão de medo. Você fica mais motivado, mais tocado por aquilo tudo, né? Você fica mais afetado por aquilo e você sente que as suas emoções estão chegando ao ponto do seu coração bater mais forte, de você ficar ter algumas reações físicas até em virtude disso. Então, quando isso acontece, é porque está tendo uma liberação maior de um neurotransmissor, um hormônio chamado adrenalina. E ela é liberada justamente quando você está num ambiente muito excitante, muito estimulante, e ela causa realmente algumas reações físicas até. A ocitocina é um neurotransmissor, um hormônio que está muito envolvido com a questão afetiva, né? É ela que atua nas relações interpessoais, quando a gente recebe um abraço ou dá um abraço, quando a gente tem algum contato com uma pessoa, a ocitocina está ali presente, está sendo liberada e a gente sente aquela questão do afeto, a questão da atração, do querer estar junto, de ter relações com as outras pessoas no sentido de não ser só um papo, de estar ali uma amizade mais intensa ou um companheirismo. Então a ocitocina está muito presente nessas situações. E o que acontece no carnaval? É difícil você ver um bloco de carnaval onde as pessoas estão dançando a 2 metros de distância uma da outra. Geralmente, as pessoas estão com contato até físico muito próximo. As pessoas dançam e até quando não estão dançando, acabam se esfregando, andando de um lado para o outro na multidão. Ou seja, o tempo inteiro você está em contato físico com as outras pessoas. E isso, querendo ou não, isso promove a liberação da ocitocina, o que nos causa também essa questão da atração, nos gera essa questão da atração, mesmo que estejamos no ambiente, sem que estejamos nos relacionando com alguém. Só que essa liberação da ocitocina, se a gente não estiver nos relacionando com alguém e ocorrer justamente pela proximidade física com os demais,
o que vai acontecer é que vai nos deixar mais abertos e mais propensos a ter esse tipo de relacionamento. E aí, a gente tem que considerar que todos esses neurotransmissores que eu falei são os mesmos de quando a gente se apaixona. Então, quando a gente vê alguém que nos interessa, a gente sente o coração bater mais forte, a gente sente atração física, a gente sente prazer em estar com aquela pessoa. Então, todos esses hormônios estão lá, presentes na paixão. E eles também estão presentes lá no carnaval. Talvez o que dispare eles seja diferente, né? Porque você está tendo o disparo da adrenalina ao ver uma alegoria muito bonita, ao ver um batuque muito intenso, ao sentir um batuque muito intenso. A dopamina também por estar ali naquele clima todo de envolvimento, a ocitocina por estar numa multidão. São outros motivos, não necessariamente uma paixão, mas o fato de serem as mesmas áreas que são utilizadas no processo de paixão faz com que a gente esteja mais propenso a isso. Percebem? Então a gente fica suscetível a ter novas paixões, mesmo que a gente não vá com essas paixões. Eu não fui para o carnaval apaixonado, mas ao chegar lá, esse envolvimento, essa liberação de neurotransmissores faz com que eu me torne propenso, assim como ocorre também com as outras pessoas. Então a chance de pessoas se encontrarem ali e manterem algum tipo de relacionamento assim num rompante, sem nem se conhecer direito, é grande, porque está todo mundo emocionalmente envolvido com a festa, está todo mundo com hormônios e com tudo que a festa causa no nosso corpo. E aí quando a gente fala em amores de carnaval, é justamente por isso, porque na verdade, esses amores de carnaval, a grande maioria deles, não são de fato amores. Não são de fato paixões, são momentos de suscetibilidade onde duas pessoas que estavam sensíveis a isso acabaram se encontrando, batendo um papinho e tiveram romance. Mas, de fato, nem sempre elas se amam ou são apaixonadas. Foi um momento de, a gente fala assim fraqueza, mas não é bem fraqueza. Foi um momento de predisposição de ambos. E aí, quando a festa acaba, quando chega a quarta-feira de cinzas, o que acontece aí nessa história? Você não tem mais a surpresa, você não tem mais o envolvimento da música alta, você não tem mais a multidão, tudo que te gerava esses estímulos e que te tornava propício a ter esses relacionamentos, para. Simplesmente você não tem mais uma liberação maior de dopamina, você não tem uma liberação maior de adrenalina, de ocitocina, e aí você vai perdendo o interesse. Então aquela pessoa que lhe parecia tão encantadora e que te atraía para ter um relacionamento, de repente, não, espera lá, eu não tô, sei lá, não sinto nada para aquela pessoa, foi só uma, como dizem por aí, uma ficada. Justamente porque o que te levava a manter um relacionamento com aquela pessoa não era propriamente o amor, não era propriamente a paixão, era outros fatores que estimulavam as mesmas áreas e as mesmas liberações de neurotransmissores que a paixão. E quando isso some, a paixão acaba. Aí nada acontece. Lógico que eu estou falando em linhas gerais, né, pessoal? Como eu sempre aviso aqui, toda regra tem sua exceção. Então você pode estar suscetível numa festa de carnaval, encontrar uma outra pessoa que você mal conhece, ter um relacionamento rápido e depois do carnaval voltarem a se encontrar e realmente ir surgindo algum sentimento dali. Isso pode acontecer. Não estou falando que é proibido que isso não acontece. Acontece. Mas eu estou só justificando por que no período de carnaval existem esses amores de carnaval. E é importante a gente notar também que as áreas envolvidas nesses processos do carnaval e com a liberação desses neurotransmissores são as mesmas áreas que atuam quando a pessoa faz uso de drogas, por exemplo, ou de algum outro vício que ela tenha, bebida e por aí vai. Então, algumas pessoas desenvolvem o chamado vício justamente por isso, por se tornarem dependentes dessas reações
e dependentes desses neurotransmissores. A gente então pode observar que algumas pessoas, da mesma forma que o vício em bebida, vício em droga, algumas pessoas também se tornam viciadas em ter relacionamentos rápidos, se tornam viciadas em sexo, viciadas nesse tipo de comportamento, justamente porque traz a elas as mesmas coisas que uma droga química ou que uma bebida. E aí é importante a gente levar em conta o seguinte: da mesma forma que a gente fica empolgado, que a gente fica suscetível, a gente acaba deixando de lado certas racionalidades, justamente por estarmos com as áreas emocionais mais afloradas, né, mais estimuladas. Então, a gente, por um lado, fica mais suscetível, a gente quer se divertir, a gente sente atração por outras pessoas, mas a gente deixa de ter certos cuidados, a gente deixa de se preocupar com coisas que a gente se preocupava. Então, a gente precisa ter a consciência e tentar fazer um esforço para não abafarmos certas preocupações que são fundamentais. Por mais que a gente não queira ter preocupações nessa época, que a gente não queira, né, quem gosta de carnaval, claro, não queira se preocupar com muitas coisas, mas algumas são fundamentais, né? A primeira, obviamente, é o que a gente mais sabe, que são assaltos, crimes, roubos. Porque justamente como a gente está nessa euforia e com essa propensão a ter mais relacionamentos e tudo, a gente tende a ter uma desconfiança menor das outras pessoas, a gente tende a não se precaver muito contra outras pessoas. E aí a gente baixa a guarda. Ao baixar a guarda, a gente acaba estando mais suscetível também, não apenas aos romances, mas aos golpes, né? A gente cai em golpes, historinhas falsas e também até a gente ficar mais desatento e com isso ser roubado, né? Ser furtado. Isso, claro, sem contar com os outros tipos de preocupação, né? Se a gente está mais suscetível a romances relâmpago, a gente tem que se preocupar também o quê? Com a saúde, aquilo que a gente sempre fala, né? Relacionamentos, se eles vão ficar mais quentes, preservativos, aquelas preocupações que a gente já está cansado de saber, mas que a gente não pode esquecer. E nessa ocasião a gente vai tender a esquecer, a gente vai tender a abrir mão, a gente vai tender a não dar tanta importância, justamente por esse envolvimento todo que eu falei. Mas só que a gente tem que imaginar o seguinte: a gente fica suscetível, é bacana se divertir, relaxar, descansar, mas é bacana também a gente cuidar da gente e dos outros. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Nesse episódio, eu falei sobre amores de carnaval. Quer colaborar com novas ideias, críticas, elogios, sugestões? Escreva um e-mail para a gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 992221003 e curta a gente nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram e Facebook. E também conto com vocês para compartilhar esse episódio, compartilhar o canal com aquelas pessoas que você gosta, pois é a audiência que nos garante a continuidade do projeto. Um abraço a todos e aguardo vocês na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas. Yeah, yeah.